galera, beleza? Estamos começando aqui mais um Moviecast Show. Galera, hoje eu tô aqui com essa turma que faz recreação histórica viking, galera. Eles vão contar um pouquinho da história deles e como começou. Eu falo aqui com o Luiz. Luiz, fala um pouquinho, Luiz. Como começou essa aventura aí, essa jornada pra você? Então, pra mim começou em 2015, quando eu tava vendo a série Vikings. Eu me encantei pelas armas, né? Encantei pelo machado de guerra. Aí eu queria saber como é que utilizava essas armas, né? Como é que era esse período histórico. Aí eu coloquei na cabeça, pô, acho que eu vou fazer faculdade de história pra poder saber como é que é, né? Aí eu comecei a fazer a faculdade, aí comecei a estudar mais sobre os Vikings, conheci a recreação histórica, né? O História Viva, Living History também. E aí eu comecei a pesquisar e fui a fundo, né, pegando os textos acadêmicos que a gente tem na internet, pegando as fontes primárias, que são as sagas islandesas, né, também tem alguns textos da Inglaterra saxã, e com isso tudo eu fui só estudando mesmo, estudando o combate principalmente, que é a parte que eu mais gosto, que eu mais sei, e por aí vai, só ler, gente. Tem que estudar bastante, né? Não é, a gente não pode pegar só a série Vikings como referência e achar que tá tudo certo lá. É sempre bom a gente se questionar e pensar, pô, será que essa roupa tá direitinho? Esse cabelo ali existe? O jeito que eles estão lutando faz sentido? Os acessórios, né? As joias fazem sentido também, tá lá? Sabe, a gente vai questionando tudo e vai colocando na internet, procurando, né? Entrando em contato também, né? Nós temos aqui no Brasil o grupo chamado NEV, Núcleo de Estudos Viking Escandinavo, que eles também são vários acadêmicos que já estão há muito tempo nesse caminho aí da estudo sobre os nórdicos, e eles também são super abertos para conversa na página do Facebook, no Instagram. Quem também tiver alguma dúvida e quiser saber da galera que já está há mais tempo até do que a gente, só perguntar para eles também, que já é um bom pontapé para quem quiser começar a estudar sobre esse assunto. Muito bom, galera. E pra você? Como é que foi começar? Como você se encantou, né? Você é o cara que faz as roupas, não é isso? Então, todos nós a gente procura fazer o máximo de coisas, né, para experimentar como era a vivência deles naquela época. A minha roupa, por acaso, fui eu que fiz, entendeu? Aí temos uma amiga que faz, ela me ajudou. Pretendo fazer o meu escudo também. E eu sempre gostei muito da questão da era medieval. E com a série Vikings também, eu comecei a me interessar mais pelos Vikings. E aí teve um evento da Fox para lançamento da quarta temporada da série e eu ganhei um VIP para ir lá. Aí quando eu cheguei lá, porra, tinha uma galera toda trajada, com arma, com tudo. Eu falei, caraca, os malucos investiram pesado, trouxeram os caras lá da série. Aí, pô, sentei lá e tal, aí comecei a ver um carinha entrevistar eles. Aí eles começaram a falar assim, não, nós somos o grupo Raglas, de recreação histórica da Era Viking, não sei o que lá. Aí eu comecei a prestar atenção, eu falei, pô, maneiro. Aí fui conversar com eles, eles começaram a me falar sobre a recreação histórica e aí eu comecei a me interessar mais. Fiz amizade com eles e aí comecei a frequentar mais eventos e tal. E aí comecei a fazer os meus estudos e tudo mais. E agora eu tenho o meu recorte com o meu kitzinho todo completo e tal. Maravilhoso, galera. O que que acontece? Ele faz parte dos combates, né? Você faz parte do combate. Ele é mais nos acessórios da roupa. Agora eu quero saber um pouco de você. Como é que vocês começaram? Então, comigo foi um pouquinho diferente, né? Eu já comecei estudando a era Viking, então sempre estudando sempre gostei da era medieval, né? Do medieval em geral. E aí caí na era Viking e me apaixonei. Comecei a estudar, estudar, estudar. E aí surgiu essa oportunidade de fazer esse grupo de recreação histórica, sempre com muito estudo, né? Como o Luiz falou, o Felipe falou. Sempre a gente está estudando, porque sempre acontece de aparecer alguma coisa nova, um achado arqueológico. Então a gente vai ter que repensar tudo aquilo que a gente já estudou, a gente ver se está certo dentro do nosso período, né? Porque a recriação histórica ela precisa ter o período histórico, precisa ter qual é a cidade que você está recriando. Então, tudo isso aí é sempre com muito estudo. E também, por conta disso, eu me aproximei na religiosidade viking, né? Na religiosidade da fé nórdica. Eu sou pagão, então, por conta dos estudos, me vi ali imaginando ali aquele momento, aquele período, e aí comecei a seguir a fé nórdica por si só. O Licínio também faz da arquearia histórica, né? E então cada um do grupo tem uma especialidadezinha. Eu sou o chato dos livros. Eu tenho uma biblioteca imensa em casa que eu disponibilizo lá
tanto para a gente, do Gungnir, quanto do grupo de estudos nórdicos, o Yggdrasil BR, que é uma parte mais focada na história, de compartilhar, né, esse material da cultura nórdica em geral. Mas da recreação é o Gungnir, a gente está sempre estudando, sempre trocando ideia, para poder aprimorar o nosso kit, passar o conhecimento, e, enfim, ver que tem mais gente que curte essa era, muitos fãs aí por conta da série Vikings, por conta dos jogos, né? Então, muita gente nova está chegando e a gente precisa explicar o certo, né? O que era de fato da era Viking, o que é coisa de Hollywood, coisa que da cabeça deles, mas esse é o nosso principal objetivo. Passar o que era a era Viking, claro. E a gente vai se divertindo também, né? Com as roupas, com as lutas. É muito prazeroso para a gente fazer isso. E é bom porque a gente vê a galera tá curtindo e tá seguindo a gente para conhecer um pouquinho mais da era Viking. Isso é muito bom, galera, que eu tava aqui da sala do lado, eu tive uma tremenda aula com ele, foi maravilhoso. Eu não sabia de tanto do arco e flecha, né? Ele é um atirador profissional, registrado. Ele vai contar um pouquinho da história também, como começou. E eu não sabia de tantas essências, né? Tantas configurações, detalhes, né, da arquearia. Eu achava que era botar a flecha e foi. Pro senhor, fala um pouquinho como é que começou. Bom, eu comecei fazendo contato com ele, com o Rafael, através dos estudos Vikings do Brasil. Ele fazia encontros na Quinta da Boa Vista, junto com o Jansen, que era um encontro viking, que era feito na Quinta. Eu sempre gostei de história, sempre gostei dessa parte medieval, e arco eu faço há 14 anos. Então juntou o útil ao agradável, um grupo que gosta de história, que gosta desse período, que é a Era Viking, e que gosta de se cercar do que é mais próximo do que era feito. O meu arco é um arco histórico, tá? Eu comecei a fazer arco com arco recurvo, que é um arco mais moderno, mas aí falei, arco recurvo, mira, nada disso aí eu quero. Eu quero uma coisa bem raiz, Rústica, bem né? rústica. É o arco mesmo de madeira, a flecha tem que passar na sua mão, a pena tem que ser de ganso, a flecha tem que ser de madeira, tem que ser original, aljava de pele de cabra, e assim a gente buscou esse lado, o meu lado que eu já tinha, de arqueiro, com o meu gosto por história, me uni a esses irmãos, né, que são os verdadeiros irmãos do grupo, e a gente está sempre fazendo eventos, estudando cada vez mais, aprendendo um pouquinho cada vez mais um com os outros e com os livros também. Eu quero saber um pouquinho agora das armas, né? Ele já começou falando aqui. Eu vou começar já por ele, que eu tive uma tremenda aula ali que foi maravilhosa, galera. Vocês não têm ideia. A gente vai deixar no anexo depois. Vai ter lá. E eu vou aqui pedir um pouquinho aqui das informações, né? Do que eles trouxeram hoje aqui pra gente ver aqui, galera. Então vou começar pelo senhor. Isso aqui é um arco histórico, tá? É um arco histórico. A flecha, ao contrário dos arcos modernos, ela desliza na sua mão. É um arco de madeira. No caso, como esse arco foi feito no Brasil, apesar dele ser um arco histórico, nas medidas dos arcos que eram feitos na era medieval, ele tem duas madeiras, porque nós não temos madeira aqui como os europeus têm. Os nórdicos usavam arco com uma madeira só, que é têxtil. É uma madeira que ela tem a possibilidade de ter flexibilidade e rigidez ao mesmo tempo para fazer essa encurvadura do arco, né? Essa é uma aljava onde você carrega a flecha, tá? E ela é com pele de cabra. E a flecha de madeira é essa aqui. Isso aqui é madeira. A minha flecha, por acaso, eu tenho aqui a runa de Thor. Boa! E as penas são de ganso. Não precisa matar ganso para pegar pena de ganso, não. O pássaro solta a pena naturalmente. E aí as penas são colocadas, essa flecha toda calculada para ter a sua trajetória perfeita, e as penas são pintadas artificialmente. A pena de gancho não é dessa cor. Outro detalhe do meu arco é que a ponta aqui é de chifre, tá? Chifre de animal. Pô, foi maravilhoso, galera. A aula que eu tive aqui com ele, ele falou que a pena é pintada, né? São duas cores e uma cor para poder dar o efeito, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre essas cores da flecha. Todas as penas têm 3 cores. 2 são da mesma cor e uma é de cor diferente. A pena de cor diferente, ela tem que ficar para fora da flecha. Por quê? Quando a flecha desliza, ela tem 3 penas. Se ela deslizar de forma errada, aqui está vendo a pena azul? Ela vai bater a pena azul aqui e vai estourar a pena.
ela tem que deslizar de forma que as duas penas aqui não destruam, ou seja, que deslizem sobre a lateral do arco. Então, toda vez que você coloca uma flecha no arco, as duas cores que são iguais ficam para dentro do arco e a cor diferente para fora do arco, tá? Nesse caso aqui, essa aqui são duas cores vermelhas e uma azul. Se você pegar uma outra flecha, segura aqui para mim, você vai reparar que são duas penas brancas e uma preta. A preta sempre desliza para fora. Observa aqui, ó. Quando ela desliza aqui sem destruir. Se ela deslizasse aqui, ela destruiria a pena. Duas amarelas e uma vermelha. Sempre duas da mesma cor e uma de cor diferente. A cor diferente que vai para fora do arco. Isso é um detalhe importante para você não destruir suas flechas e você ter uma boa precisão no tiro. Okay? Galera, lembrando também, né, que ele estava falando, arco e flecha é uma arma, né? Por mais que ela seja as primeiras armas do mundo, não é isso, meu amigo? É uma ponta de caça. Eu não caço nada, caça é proibida no Brasil, mas é uma ponta que eu tenho para ilustrar. O que ela faz? Que são 3 lâminas, cortam muito e quando penetram e você puxa, vem destruindo todo o tecido, traz o tecido de volta, né? A função é essa. O arco é é um esporte, tiro com arco é um esporte. Ele tem vários clubes no Brasil. Ele é um esporte olímpico. Nas Olimpíadas, se você faz campeonato olímpico com arco e flecha, tiro com arco é o nome do esporte. Aí é um arco recurvo, arco composto. Esse arco aqui, existe um campeonato brasileiro de arco histórico e campeonato mundial de arco histórico. É uma outra modalidade. Você tem 3 modalidades principais. E como eu vou dizer assim, é um esporte como qualquer outro, mas não deixa de ser uma arma. Você não é proibido de ter o seu arco, você não é proibido de ter sua flecha. Óbvio que você não vai andar na rua de arco e flecha. Você vai para o clube atirar. Tá? E você pode transportar esse material com tranquilidade. Ele não é um material proibido. Óbvio que você não vai andar com isso na rua pendurado, né? Mas é uma arma, não deixa de ser uma arma. Agora, é um dos instrumentos mais antigos do homem. O homem começou a descobrir o fogo, depois descobriu a faca, o machado, a lança, e o arco e flecha nada mais, nada menos que uma lança jogada a uma distância maior, uma lança mais precisa e menor. São os 4 instrumentos que surgiram junto com a humanidade. O arco e as flechas são parecidas em qualquer civilização do mundo. Na África, na Noruega, na Inglaterra, é o mesmo formato. Igual a faca, é o mesmo formato. São instrumentos que deram ao homem a possibilidade de atravessar os tempos, de caçar, pescar, de se alimentar. Ok? Perfeito, galera. Então é isso aí. Se você for praticar tiro com arco e flecha, galera, sempre lembrar de ter um instrutor, sempre lembrar de estudar. Não é chegar, você pegar o arco e flecha e já sair querendo atirar, né? Porque tem todo um estudo, tem tudo correto, né? Para poder praticar. Correto. Entra num clube de tiro com arco. Primeira coisa, entra num clube. Não compra um arco numa loja e vai praticar. Entra num clube de tiro com arco. Você vai aprender as regras de segurança e você vai aprender que os arcos têm calibragem. Você comprar pela internet um arco de 60 libras de força, o que vai acontecer? Você vai criar um problema muscular que você não recupera mais. Então você entra num clube, ele vai começar com uma calibragem pequena, com um arco pequeno, ele vai te dar todas as regras de segurança, vai te ensinar a atirar e aí você vai praticar o esporte. Aprendemos aí, galera, sobre o arco e flecha. Agora vamos falar aqui um pouquinho agora do combate corpo a corpo. Você trouxe aqui, foi um machado, né? Como é que o combate dele, como é que funciona? Então, esse aqui que eu estou na mão, o termo em inglês a gente fala muito de Dane Axe, machado dinamarquês, porque a gente crê que esse tipo de arma veio com os dinamarqueses no século X. Mas tem vários nomes, tem machado de guerra, Great Axe em inglês. Eu prefiro chamar de Dane Axe ou machado de guerra mesmo. Esse daqui é um machado de guerra do século X, utilizado pelos vikings e também pelos saxões. Esse cabo daqui, diferente do que a gente acha não na série, né, mas no cinema, nas representações hollywoodianas, o machado geralmente é grande, pesado. Isso daqui tem no máximo, a cabeça tem 700 gramas, e esse cabo aqui acho que deve ter 1 kg e pouco, assim. Esse machado aqui tem 1,5 kg. Ele é bem levinho, né? Ele tem 1,15 m de comprimento. O maior tamanho que nós temos, segundo achados arqueológicos, ou seja, segundo
um cabo escavado encontrado lá na Escandinávia, 1,20 m é o tamanho maior. Nós costumamos ver machados muito compridos, né, que chegam até quase 1,80 m, mas isso é para um esporte moderno que os vikings costumam praticar, né, que é o estilo do Western Style em inglês. Essa arma daqui, ela é larga, diferente de machados menores, que é com uma mão, né, machados menores se configuram com até 90 centímetros de cabo. Menos do que isso é de uma mão. Acima de 90 é de 2 mãos, que é o caso desse daqui, um machado de 2 mãos. Essa lâmina larga aqui, ela era desse jeito justamente para quando pegasse na pessoa, fizesse um corte muito profundo e comprido, diferente de um machado menor, que a lâmina é mais achatadinha. E essa arma daqui, ela é leve, é uma arma rápida, em que a gente não fica usando pesado, como a gente vê, por exemplo, em RPG, né, que fica maneiro, Sempre em RPG o machado é o forte, né? O fortão, a arma do bárbaro, do minotauro, aquela galera que tem aquele corpo grande, musculoso, só que essa arma daqui não precisa desse corpo forte para ser utilizada. Eu que sou magrinho mesmo consigo usar isso daqui bem rápido e bem efetivamente. Tem também a espada viking, que era a arma principal dos guerreiros, né? Principal em que sentido? Ela era a arma da elite, a arma mais desejada, a arma mais cobiçada, porque ela representa não somente guerra, mas também o status da pessoa, a riqueza do homem daquela época. Essa daqui é uma espada do tipo S. Como é que a gente sabe que é a espada tipo S? A gente vê pelos pomos, segundo a classificação de Jan Peterson, um norueguês. E essa espada, ela pesa 1,3 kg, por incrível que pareça, né? Ela é grande assim e pesa 1,3 kg somente. E ela parece pesada por quê? Porque a gente vê a galera usando aquela espada como se fosse um porretão pesado pra caramba, porque ela tem uma característica chamada ponto de balanço, e o ponto de balanço dela é longe da guarda. A guarda é essa parte aqui da espada que protege a sua mão de outras lâminas. E ela é mais pra cá. Essa daqui, se não me engano, é 17 centímetros acima da guarda, o que faz com que a ponta se torne menos móvel. Eu não consigo girar a ponta com tanta facilidade. Aqui parece que eu estou girando porque eu já uso essa arma há muitos anos, mas a pessoa que não conhece muito fica mais difícil de balançar. E por que ela é isso? Ela é como se fosse um sabre de luz, gente. Isso daqui onde pega, corta. Essa daqui não tem fio, claro. A gente não treina com armas com fio, nenhuma arma que tem fio, tirando o arco e flecha. Se fosse afiada, ela, só de você jogar o peso dela pra frente, se ela acertasse na pessoa, ela ia cortar, ia fazer um corte feio. E por que ela tem esse peso todo? Parece que ela é pesada, né? Se for segurar aqui, quer segurar pra você poder ver? Ó, pra pessoa, ele não tá acostumado com essa arma, ele vai ver como é que é diferente. Ó, tenta mexer a ponta, assim, rodar o punho. É difícil, galera, é difícil. É difícil mesmo. Por causa que esse peso, ele tem que existir na espada pra poder jogar ela pra frente, impulsionar e cortar. E como é que a gente faz isso se a gente não tem uma proteção boa? Quando a espada tem uma proteção comprida, a sua mão fica mais protegida. Essa daqui não tem. Então, poxa, como é que a gente vai utilizar se a nossa mão vai estar sempre em perigo? É o escudo, a estrela principal do combate. Nós não temos um manual certinho de como os vikings utilizavam essas armas, nenhuma dessas armas, porque eles não deixaram nada escrito. Diferente do século XV, em que nós temos vários manuais, né? E não é só no século XV, se estende ao longo da história, mas é depois da Era Viking todos esses manuais. Temos o de Talhofer, temos Fiore delle Bay, tem outros manuais que explicam usar outras espadas e não essa. Os vikings não têm isso, infelizmente. Então a gente só consegue reconstruir o combate através das próprias armas, né, praticando arqueologia experimental, ou seja, pegando essas armas e testando elas, e através das sagas, que em algumas delas existem passagens de combate e a gente tenta destrinchar. Eu, no caso, estou tentando destrinchar, é um trabalho meu, para tentar entender se nessas sagas existem passagens de modo eficaz dessas armas, né? Que a gente vê em Hollywood a galera só balançando as armas, o que não era o que acontecia. Essa arma tem que ser usada de maneira bem mais leve, bem mais sutil para que você não se machuque, porque se você perder o dedo ou a mão, ficaria complicado para você voltar para sua fazenda e cuidar da sua família e das pessoas que você cuida. Então o escudo, ele entra nessa equação para poder proteger a sua mão. Aqui na câmera, a minha mão ela fica protegida através do escudo e a espada fica para frente. Eu não coloco a mão assim para frente, ela fica sempre atrás do escudo. E aí, como essa espada não consegue ser tão ágil, o escudo, segundo as novas teorias, né, temos um historiador, arqueólogo, que ele se chama Rolf Warming, do grupo Combat Society Archaeology, em que ele trouxe uma nova visão de como esse escudo pode ser usado, junto com o Roland Varzeka, chamado, que está o nome dele de guerra, vamos chamar assim, é de Mikator, né? Ele ensina uma maneira diferente de como utilizar esse escudo, de uma maneira bem mais
elegante e plausível, que faça sentido, e não simplesmente batendo as armas. Por quê? Porque se esses escudos eles eram finos, esses daqui são um pouco mais grossos porque nós não utilizamos lâminas afiadas. Então, se ele fosse fino, essa lâmina sem corte iria bater e poderia quebrar muito mais fácil a madeira. Quando o escudo era feito, ele era geralmente mais fino na borda e mais grosso indo para o centro, para poder ter mais resistência, e era forrado, né, ou com couro ou com linho, algum tecido. Então, se a espada afiada morder, né, como eles falam bastante nas sagas, né, bite, morder, o escudo, a espada vai ficar presa. Ou seja, eu que estou batendo que nem um doido, se eu bater e prender a minha espada no escudo, eu estou dando a vantagem para outra pessoa. Ou seja, a pessoa pode rotacionar o escudo dela, a minha espada vai rodar junto com o meu punho e eu vou ficar exposto para um golpe desse sabre de luz dessa espada que, se passar no pescoço, no meu braço, vai arrancar fora sem sombra de dúvida. É aquele tremendo sabre de luz medieval, né, galera? Exatamente, é um sabre de luz medieval. É o estudo que a gente faz aqui no nosso grupo, né? Eu, principalmente, que eu sou encarregado disso, de como passar, de como ensinar direitinho como é que usava essas armas, por que a espada é usada desse jeito, por que o escudo é desse jeito, o machado, a lança, todas as armas tirando o arco e flecha, porque eu sou péssimo de mira, mas todas as outras armas eu ensino como, de fato, eles deveriam utilizar. Nós não podemos nunca afirmar 100%, porque esse trabalho é uma reconstrução, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, exatamente, experimento, tentativa e erro. Então, a gente pode achar um documento, alguma coisa, um machado, né, um objeto, e esse objeto, no dia seguinte, for achado outro que vai desmentir esse objeto. Então, assim, a gente pensou que esse objeto era para tal coisa, aí a gente acha uma outra coisa que tem ligação com esse e vê, pô, na verdade, isso daqui era usado em função do outro. Então, é sempre esse trabalho de ficar nesse quebra-cabeça. E isso aqui o difere do cosplay também. Que a gente vê a galera fazendo cosplay. Eu nunca fiz cosplay, então não sei exatamente qual é o intuito, mas, ao meu ver, leigo de cosplay, a pessoa faz para se divertir, ela faz com qualquer material, né? A gente não pode fazer isso daqui com jeans, por exemplo. Galera, vou diferenciar mais ou menos. Vocês são recreação, né? Eles fazem como fosse daquela época. Eles vivem, a gente vai ainda chegar nesse ponto. Então é muito diferente de um cosplay, que o cara usa material reciclável. Não, vocês vão usar o material, né, que vai ser o mais próximo da realidade, né? A gente usa lã, linho misto, né? A gente costuma utilizar esses tecidos. A gente não pode pegar tectel, salas de tecido assim, para poder fazer esse trabalho. A gente não pode pegar a espada e fazer de borracha, a espada de ferro, tudo certinho. Tem que ter o ponto de balanço direitinho, tudo no esquema, como é que era antigamente. Isso é a principal diferença do cosplay, né? E o nome recriação não é de recreio, de se divertir, é de recriar a história. E aí o Living History é a prática de você viver essa história, né? Então a gente temos eventos aqui no Rio de Janeiro, o único evento que temos no Rio se chama Old North, em que a gente aluga um espaço no meio do mato, faz um acampamento, conversa, faz fogueira, faz prática, arco e flecha, luta. Fazemos várias coisas para que as pessoas possam ter essa imersão do que era viver a Viking. E a galera que estiver nos vendo aí for de São Paulo, existe também a Vila Viking, que está sendo o top pra galera que quer ir, ó, fica em Juquitiba. Só colocar no Instagram Vila Viking Brasil, você vai saber tudo, cronograma. E quem quer ter uma experiência real de estar lá, viver aquela época, é na Vila Viking, na Old North, que você vai encontrar. Então, de toda a história do mundo que aconteceu, de todos os estudos que tiveram, né, até hoje, então as armas viking consistem em machado, escudo, espada e arco e flecha, é isso? E a lança também, a lança está sempre presente na humanidade. As armas principais de um guerreiro nórdico seriam uma faca longa ou espada curta, chamada sex. Tem as espadas, os machados, tanto de duas mãos como de uma mão. Esse machado, na verdade, ele não é utilizado desde o início da Era Viking. A gente traça uma data, mais ou menos, da Era Viking de 792 até 1066, mas é uma data só para poder ter uma direção. Mas a gente... recorte, mas a gente não tem exatamente quando começou a Era Viking e quando terminou a Era Viking. Então a gente deixa nesse período. Esse machado aqui é utilizado principalmente a partir do século X, ou seja, 900 e pouco em diante. E aí foi usado até a Idade Média, até acabar o negócio. A lança... Não tem muita diferença, né? Aqui e a faca aqui em cima. E a espada, o escudo, o arco e flecha. Agora, eu sei que vocês são amigos pra caramba, mas agora eu quero criar uma treta aqui entre vocês. Que você tava falando, né, que o escudo segura e tal. Agora, a potência de uma flecha atravessa ou não atravessa o escudo? Como é que fica no combate? Agora é a treta, agora é o combate. Vou deixar ele responder primeiro. E aí, atravessa ou não atravessa o escudo, meu amigo? Normalmente não. Não. Ela pode, dependendo da madeira, perfurar, tá? Perfurar, mas não atravessar. Perfurar é sair do outro lado, mas não atravessar. Agora, o arqueiro, o que ele faz? Ele vai esperar
não é um arqueiro, vários arqueiros. Ele vai esperar o momento certo para atirar. Sendo que o arco e flecha na era viking não era usado muito em combate corpo a corpo, era usado muito em batalha naval, uma embarcação contra outra. Você tinha uma embarcação inimiga vindo, você usava flechas para atingir os caras da embarcação e até algumas incendiárias para incendiar outra embarcação. Ou para o desembarque. Você vai estar desembarcando, tem lá um monte de arqueiro tirando um monte de flecha em vocês. Vocês escondiam, tentavam acertar daqui os arqueiros. Normalmente na era viking era mais utilizado dessa forma. Posteriormente, o arco e flecha, já na Idade Medieval, era usado em batalhas campais, contra já isso com Inglaterra e França, na Guerra de 100 Anos. Aí foi o arco, foi marcante para as vitórias dos ingleses por causa do arco longo, o longbow, que é o arco de guerra inglês. Venceu o exército francês 5 vezes maior que o exército inglês, só com arqueiros. Galera, aqui a gente tá falando com pessoas sérias, pessoas que estudam. Então, ele já me contou ali que não existe aquela chuva de flecha, aquele negócio só acontece em Hollywood. A aljava usada atrás das costas também é tudo em Hollywood. Do lado. A aljava você usava ela, tipo de Robin Williams. Tempo que eu levo para sacar uma flecha. E aí você tá no meio do... Você viu como é que é a dificuldade de eu puxar ali, né? Olha como é que eu vou puxar com a aljava lateral. Deu para entender a diferença? Então, cara, para que o cara vai usar nas costas se ele vai perder um tempo enorme de puxar cada flecha? Ou ele usava aqui, aljava, lateralmente, e se usa até hoje os arqueiros, ou ele usava a flecha fincada no chão, na terra, tá? Da terra ele puxava aqui, era mais rápido ainda. Transportava ela nas costas, mas você usava ela aqui. Outra coisa, chuva de flecha, para que você tem... Cada arqueiro levava no máximo, vamos lá, 100 flechas, já é muito para um arqueiro. Usava 50, 80 flechas, até 100 flechas. Você tem um exército inimigo com, vamos lá, 2.000 homens. Você tem 300 arqueiros. Se você fizer uma chuva de flecha, dos 2.000 homens, que os 300 atirem ao mesmo tempo, você vai conseguir atingir lá uns 40, 50 do exército inimigo. Vai gastar muita flecha para um exército enorme que vai te atacar. Então você não usava as flechas para o alto para tentar acertar um alvo. Você mirava no cara a 150 metros, 100 metros, e você consegue a 100 metros acertar no centro do peito do cara. 150 você acerta, o cara 200 você acerta. Então você mirava no cara, subia um pouco, porque a flecha faz uma curva a 100 metros, para compensar e acertava o peito do cara lá. Então a cada flecha sua, a sua intenção é derrubar um inimigo, não fazer um show de flechas voadoras. Isso não existia. Isso é só em Hollywood. Arqueiro é o primeiro atirador de elite da história. Os atiradores de elite surgiram com os arqueiros. Chuva de flecha não existia. Flecha incendiária, de você pegar a flecha, botar na fogueira, puxar aqui e jogar, esquece. Também inversão também. Você pega a flecha, bota a ponta dela aqui, vai lá, molhou aqui uma estopa com alguma coisa, molhou aqui. Botou no arco, no momento que ela sai do arco, ela apaga, tá? Como é que eram as flechas incendiárias? Eles faziam tipo um aramezinho, uma casinha aqui, na ponta da flecha, perto da ponta da flecha, uma casinha onde eles botavam enxofre e carvão. Aquele enxofre e carvão eles queimavam dentro daquela casinha para não apagar e aí lançavam a flecha para um lugar próximo. Não era uma distância enorme, era para incendiar uma casa que fosse de madeira, você não incendia castelo com flecha porque é pedra. Ou com o teto de feno, madeira, ou você acertava numa embarcação inimiga para pegar fogo, que era normalmente madeira. Você também não atirava no cara com flecha incendiária para ver o cara incendiando, rodando. Isso é Hollywood. Porque por que você vai gastar uma flecha que vai perder a precisão quando você bota aquela caixinha aqui na frente para acertar um cara para ver ele pegar fogo? Se a flecha vai matar ele sem você incendiar o cara. Isso é Hollywood. É para ficar bonito. Aquele cara tomou uma flechada de fogo, o cara começa a rodar, aí cai. É para dramatização. Não, na real, não existia isso, tá? Eu tô amando conversar com vocês, galera, mas vou te falar, vocês estão acabando tudo com o meu sonho de Hollywood. A gente ia fazer filme que a gente ia incendiar as pessoas, que a gente ia incendiar a casa. Vocês acabaram com tudo, galera. É verdade, ninguém sobe parede, você tem até o parkour, né? Mas o cara não sobe a parede como Homem-Aranha, o cara também não voa como Super-Homem. É Hollywood, né? Galera, agora eu quero saber um pouquinho
sobre a religião, né? Agora a parte com você, né? Eu queria saber um pouquinho como é que funciona. É falado religião ainda naquela época? Na era viking, não tinha uma religião viking. Naquele momento, eram várias religiosidades. Porque quem fazia o seu ritual, quem fazia seu rito, era o senhor da casa. Era o Ial, era o rei. Ele que montava todo o ritual ali daquele lugar. Depois, lógico que tem os templos, que aí cada um vai trazer um pouco do seu ritual para fazer um ritual coletivo. Então, tem vários níveis de religiosidade na era viking, né? A religiosidade de dentro de casa, que aí o cara faz do jeito que bem entender. A religiosidade, que é o ritual de uma determinada cidade ou uma aldeia, que é uma coisa mais coletiva, e tem o supra-regional, que aí vai ser dos grandes templos, por exemplo, de Uppsala, que aí leva todos os reis, os Jarls, os senhores, para fazer aquele ritual ali. Então, tem toda essa questão da era viking, que já é complicado fazer a reconstrução da religiosidade. Eu e o Licínio, nós temos a fé nórdica, mas a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande de recriar isso. Primeiro porque eles não tinham, né, nada escrito. A era viking não deixou nada escrito para a gente poder seguir. Mas como a gente faz a recriação da religiosidade? A gente usa os Eddas, né, que seria um texto aí mais difundido da era viking, que foi escrito um pouquinho depois da era viking, mas mostra muito da mitologia nórdica daquele momento. As sagas têm alguns indícios de rituais, passagens de rituais, e aí a gente consegue fazer o quebra-cabeça. O Luiz falou do quebra-cabeça das lutas e da era viking, e da religiosidade ela é muito mais difícil, porque ela carece muito mais de fonte do que a cultura em si. Fico imaginando isso, porque foi difícil para vocês recriarem a roupa, recriar o lance da flecha, como é que eles atiravam tudo, né? Agora, e a religiosidade? Como é que ficou? Como é que foi? Então, a gente tem pouca coisa assim, de achados arqueológicos, e todos os achados arqueológicos que a gente pode ter uma teoria sobre aquele rito, de como era feito a questão dos sacrifícios, da magia nórdica. A gente tem uma teoria para aquilo, mas dizer categoricamente que era feito dessa maneira, a gente não pode, não tem como fazer isso. Então, toda a recriação histórica da fé nórdica, ela é né, é o neopaganismo. A gente faz uma releitura, a gente faz uma criação de uma série de rituais, de conceitos da época, mas é tudo moderno. A gente está trazendo aquela religiosidade para o nosso período, né, para a nossa era. Então, tudo é adaptado. A gente não tem muita coisa escrita do que era feito. E a gente pega também de outras fontes. Por exemplo, a celta, a própria religião cristã, que na era viking ela foi muito importante para fazer alguns ritos. Então, quando a gente fala assim, mas na era viking não tinha nada cristão. Lê do engano. Naquela época já tinha uma grande troca, uma mistura de religiosidades, né? A religiosidade viking, não temos como falar a religião viking, não temos como falar a mitologia no sentido de fé, porque eram coisas diferentes. A mitologia vai ensinar uma coisa e o rito ele é separado do mito, né? O mito você aprende e o rito você faz. E esse fazer é difícil você pegar lá atrás, historicamente, porque não tem nada escrito. Tem as rune stones também, né, que são as pedras que têm as inscrições rúnicas, que a gente pode ter também uma dica do que era feito naquele ritual, tudo que era feito naquela localidade. Mas, como eu disse, são pistas que a gente tem, historicamente, para poder montar a religiosidade hoje em dia, né? O neopaganismo. Por isso que, muitas vezes, o que eu faço é diferente do que o Licínio faz, porque a gente entende maneiras diferentes daquele mesmo conceito. O conceito da religiosidade viking é uma coisa só. A gente passa, tem bastante coisa para ler, mas, como eu disse, é reconstruído, né? É uma reconstrução, é uma releitura da época. Também tem uma parte que a gente pode usar do esoterismo também para fechar algumas lacunas para a gente ter o ritual o mais próximo possível da era viking, mas que a gente se sente bem, né? A gente sentir
aquela energia. E aí, a tentativa e erro ela é muito importante. Ó, eu fiz um ritual para Thor, eu deixei lá a carne vermelha. Não achei que ficou legal. Então, você pode ir modificando até você chegar num momento que você fala, não, agora eu fiz o ritual e me senti bem. Me senti bem naquele bloat, né, que é o ritual, uma das partes mais importantes do ritual, no bloat, que é o sacrifício em si. Você sacrificar a comida, a bebida, para pedir proteção, para pedir agradecimento. Então, isso tudo vai mudar, se já era difícil na época. Cada um tinha seu ritual. Hoje em dia, ele está muito maior, né? Cada um tem o seu entendimento daquele ritual. E os kindreds, que são os grupos religiosos, né, que fazem esses rituais, cada kindred no Brasil tem a sua maneira de fazer. E aí, como está em kindred, como está em grupo, lógico que todos os membros ali vão tentar seguir mais ou menos da sua maneira. Mas varia muito a sua gnose pessoal com o que você acredita. A gente fala muito nos nossos grupos, né, de religiosidade, dos estudos vikings, que depende muito da sua gnose, porque não necessariamente eles acreditavam que Thor era um cara barbudão e ruivo, né? Não era o louro da Marvel, era ruivo. Então, muita gente fala que isso aí, barrigudinho... Representa, né, galera? O Thor, na realidade, me representa, entendeu, galera? É isso, tá ligado? Então, quando a gente fala que o Thor, né, é um deus, a gente já tem um entendimento hoje em dia que o Thor ele é uma alegoria para uma energia. Ele é justamente o raio do trovão. Ele não é um cara barbudo que está lá em Valhalla passeando com as suas cabras. Ele é justamente a forma física, né, a representação física do raio. Então, você imagina, naquela época, né, como é que você vai explicar para um filho, uma filha pequena, o que era o raio? O raio é quando a nuvem tem as suas cargas negativas e positivas de nêutrons e cai o raio. A criança não vai entender nada. Mas se você falar, então, lá tem um barbudo, né, ruivo, que ele faz os raios, os trovões, e é ele que aparece quando está chovendo para fazer a fertilidade da terra, para a criança é muito melhor. Então, hoje em dia, a gente já tem esse entendimento que são várias alegorias, né, da religiosidade. Tem gente que acredita ainda o Deus como personificação mesmo, né? Mas a gente tem que lembrar que a religiosidade viking, a religiosidade da era viking, ela é muito mais animista, natural, do que simplesmente os deuses, né? As representações. É legal a gente conhecer os mitos, é legal a gente conhecer a mitologia, mas a gente não precisa se focar nisso, não, porque Odin era assim, assado, se você desenhou Odin diferente, está errado. Não, a gente tem que manter o entendimento das energias naturais, porque o paganismo, o neopaganismo, ele precisa dessas três coisas, né? A natureza, antepassados e o culto em si, o ritual, você fazer aquele ritual para um Deus, para um espírito, para os antepassados. A gente fala muito isso nos grupos também. Não é só Deus, tem várias outras criaturas e energias, né, que você também vai aproveitar para o seu rito. Então, você agradar, fazer um ritual, um sacrifício, agradar algum antepassado seu, ele é muito mais válido do que simplesmente colocar uma maçã ali para Idum ou para Freia, que para a gente não vai valer não tem tanta motivo para fazer isso. Ninguém aqui é fazendeiro, então a gente não vai querer fazer a fertilidade das nossas plantações, porque ninguém tem hoje em dia. Então, o nosso fazer, a fé, a prática da fé nórdica, ela é muito mais pé no chão. É você respeitar a natureza, respeitar os antepassados e, claro, fazer o seu ritual da maneira que você se sente melhor. Então, isso tudo aí é para se pensar, porque já era difícil na época e hoje em dia ele está muito mais múltiplo e muito mais... É bom por ser complicado, mas é bom também porque tem mais chances, né, de a pessoa pensar diferente, fazer uma maneira diferente. E aí, nos grupos, a gente troca essa experiência. Pô, eu fiz um ritual assim, vê como é... O que você acha de fazer um ritual assim? Pô, vamos tentar, vamos fazer, vamos se encontrar para fazer. E aí, você constrói, né, a reconstrução, você constrói a sua fé
pela tentativa e erro, pelos estudos, por todos esses artigos e livros que a gente está sempre estudando. Quando vocês estão em encontro, vocês fazem cultura, religiosidade lá? Tem um momento, tem uma hora certa para fazer? Como é que funciona? Ou é cada um faz na hora que quiser? Como é que funciona lá quando vocês estão fazendo? Então, nos eventos que a gente faz, a gente foca muito na recriação da cultura nórdica, porque a gente entende, não é todo mundo que tem essa religiosidade. Mas em um momento do evento, a gente sabe quem segue a fé nórdica, né? Quem é neopagão. A gente chega num cantinho, pô, vamos fazer um brinde ali rapidinho para Thor, vamos fazer um brinde rapidinho para Freya, e por aí vai. Então, tem um momento que a gente faz, mas a gente só, mais fechadinho. Para o grande público geral, não. A gente até explica tudo isso, né? De como era a religiosidade. Quem quiser chegar, quem quiser ver, pode ver. Quem quiser ver lá de curiosidade, pode ver também como é que era. Mas o círculo, né, quando está fazendo esse ritual, a gente pede que quem entende, né, quem segue a religião, para poder fazer isso. Então, eu estou usando o termo religião, que é para ter essa diferenciação da mitologia, né, para o fazer, né, da prática religiosa. Então, a gente tem um momento para fazer isso, mas não é sempre que a gente faz, não. Isso é bacana que o Rafael fala, porque antigamente, como o cristianismo também estava presente, existia uma diferença dos Yaus e dos reis de fazerem, tipo como o Rafael falou, de chamar todo mundo para fazer um ritual, e esses rituais acabaram se transformando em rituais cristãos, né? Todo certinho como a gente conhece hoje. E se manteve a tradição pagã de famílias. Então, assim, as famílias, em uma casa específica, fazia de um jeito, na outra fazia de outro jeito, e isso aproxima mais a gente, como ele falou, tipo, ele chama a galera que conhece, vai para um canto específico e realiza o ritual, realiza uma bênção, ou só palavras, né, de boa sorte, boa fé, e isso era como antigamente. Então isso também acaba trazendo a gente mais para como eles faziam de fato, porque existia diferença entre os ritos pagãos, mesmo que era para a galera, para o povão, de família em família, do cristianismo para cada família, o cristianismo dos reis, né, o cristianismo político, vamos dizer assim, para ficar mais fácil, né, e o paganismo político, o paganismo mais nichado para a família. Tem essa diferença, e isso é bacana também. Galera, a gente ficaria aqui hoje conversando o dia todo, mas olha só, vou fazer um convite para vocês. A gente está montando o nosso estúdio de podcast. Aí sim, a gente senta, toma um hidromel, né? Que tem muita mais coisa para falar. Tem muito mais coisa para falar aqui com vocês. Eu fiquei assim, hoje para mim foi uma aula. Vocês deram uma aula aqui pra gente. Tenho certeza que pra galera ali atrás da câmera também foi uma tremenda aula. Então, galera, fica aqui meu convite. Eu vou pegar o contato de vocês pra gente participar do nosso podcast, pode ser? Claro, com certeza, por favor. Aí a gente vai lá, senta, toma um hidromel, aí a gente fica à vontade. Beleza, galera? Segue a gente lá, né? No Instagram, no Facebook, Geirgungnir, GEIRR.Gungnir, que significa lança de Odin, né? O nome da lança de Odin. Então segue a gente lá, conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho, para a gente trocar uma ideia lá sobre a Era Viking, sobre RPG também, por que não, né? RPG e filmes, seriados, porque a gente gosta e a gente está aqui para informar mesmo. Então fiquem à vontade para conhecer a gente, curtir lá a gente no Instagram. Galera, então vai ser o seguinte, eles vão voltar pra gente fazer a parte 2, beleza? Agora aqui pra gente se despedir, vou deixar aqui que vocês falem um arroba de vocês aqui pra gente, pode ser? Fala o seu aí, por favor, fala soletrado, que aqui é tudo nórdico, galera, aqui é original, Então, o meu perfil do Instagram nórdico é arroba, né, Sven, SVEIN, .Ingvarsson, INGVARSSON. O meu é sobre o combate. Quem quiser aprender, eu dou aulas sobre isso aqui no Rio, na Quinta da Boa Vista, ou qualquer lugar que dê para ir de trem. O nome do meu grupo do meu arroba é ulf, ULF, ponto, T de tatu, IL, ponto, HJALDRGOD. É difícil. Ou também, se quiser botar no YouTube, que é muito mais fácil, ULF, ULF, Viking Combat, em inglês. Aí dá pra achar também lá e poder ver meu Instagram e perguntar pra mim. Perfeito. O seu? O meu é rafaelmelo.yggg.
O YGG é por causa do grupo de histórico, né, de estudos vikings, que é o Yggdrasil BR, que eu também estou coordenando aí junto com o Licínio, e o nosso Gungnir, né, Geir Gungnir, que também é do nosso grupo aqui de recreação histórica. Perfeito, do senhor é? O meu é @Licínio Frois. O meu nome, Licínio é Licinio Frois. Licínio Frois. Vocês não vão ver no meu Instagram, não vão ver a foto nem dessa área viking. Vão ver a foto do Arqueiro Verde da DC, que eu também faço, que não é diferente disso aqui, que é recreacionismo, eu faço cosplay do Arqueiro Verde da DC. Beleza, galera. Hoje eu fiquei com um grupo, galera, Gungnir. Então, vamos fazer uma despedida viking? Como é que seria uma despedida viking? Como é que seria? Vamos lá.